Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta terça-feira, Semana Santa, dia 12 de abril, estamos celebrando esta Semana Santa, a maior semana dos cristãos em todo o ano litúrgico, lembrando todo o caminho que o Senhor faz de volta a Jerusalém, já no domingo de Ramos, este retorno dele, e durante esta semana, os dias que antecedem a sua crucifixão e morte, paixão e morte, então, e ressurreição do Senhor no domingo. Então, nesta terça-feira, dia 12 de abril, Semana Santa, nós temos o Evangelho do dia e também temos a antífona. A antífona nos diz: "Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua própria iniquidade." Então, queridos irmãos e irmãs, nessa semana, a maior semana de toda a semana litúrgica, na rememoração, nas celebrações do Cristo, paixão, morte e ressurreição. Nesta terça-feira, o Evangelho, a narrativa é de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Vamos então à proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam-se uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro, então, fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho." Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: "O que tens a fazer, executa-o depressa." Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa com o dinheiro, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: "Compra o que precisamos para a festa", ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir." Simão Pedro então perguntou: "Senhor, para onde vais?" Jesus respondeu-lhe: "Para onde eu vou,
tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a minha vida, a tua vida por mim? Em verdade te digo, Pedro, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Que texto maravilhoso, né? O texto nos descreve a situação dos discípulos de Jesus numa ceia, numa refeição. Então, é exatamente a refeição que traz, assim, para nós a ideia, e também aos que estavam com Jesus, a ideia da intimidade, da parte mais próxima da pessoa, almoçar, jantar, ou mesmo fazer uma refeição com alguém, significa que tem uma certa proximidade. Então, os discípulos aqui estão prontos com esta intimidade com Jesus. Então, neste relato de hoje, podemos destacar 2 pontos principais deste relato. O primeiro, a comunidade está em ambiente de mesa, de refeição, isto é, em convivência íntima com o Mestre. Então, exatamente isso é que devemos ter essa ideia. A ceia é para nós, a refeição é para nós e para os discípulos de Jesus, a ideia da intimidade com Ele. Esta intimidade podemos ter com Jesus também quando participamos da sua ceia, quando participamos do seu banquete, que Ele oferece para nós na Eucaristia. Então, os discípulos sabem que só existe uma maneira de ser fiel a Jesus, mantendo a unidade comunitária com Ele. Então vejam, aqui Jesus nesta ceia, Ele traz para nós esta ideia de estar com seus discípulos, de estar com os seus seguidores. E hoje também, nesta ceia, Ele nos mostra que é possível estar na intimidade com Ele. Então, hoje, quando celebramos a Eucaristia, quando participamos deste banquete eucarístico que Ele deixou instituído para nós, então nós podemos ter a certeza de que, ao receber o seu corpo e seu sangue na hóstia consagrada, temos a certeza de estar na intimidade do próprio Cristo, nesta ceia que Ele nos oferece hoje. Então, nós devemos o quê? Buscar manter a unidade comunitária, ou seja, a nossa paróquia, a nossa comunidade, a nossa capela, devemos manter esta unidade entre nós e com o Cristo, dentro da ceia eucarística. A ceia eucarística é um convite para que todos nós participemos em comunidade desta unidade com Jesus. Então, sentir-se unido a Jesus é sentir-se na Eucaristia, recebendo a Eucaristia em comunidade. E aí, mantendo esta unidade, que é a própria Eucaristia que nos dá. A segunda parte, o segundo momento que esta leitura então nos oferece, assim, a figura diversa dos discípulos. Então aqui nós temos diversas personagens que estão descritas nesta cena, neste momento, em que cada uma tem sua atividade, a sua representação. Então, a figura dos diversa dos discípulos. Judas representa todos aqueles que aderiram a Jesus, mas não se comprometeram com o seu projeto. Então, vejam bem,
Hoje também nós podemos até nos comprometer com Jesus, mas não aderimos, o seu projeto de salvação. Não aderimos ao seu projeto de nossa santificação, de nos levar para o céu. Então, tenhamos cuidado. Ser Judas é ser traidor de Cristo e traidor da cruz. Então, se não, vejamos o que temos aqui. Havia muitos que aderiam a Cristo sem se comprometer com o caminho da cruz. Assim também como hoje, há muitos que aderem a Jesus, mas não se comprometem com este caminho da cruz. Quando Jesus oferece a cruz, diz: não era bem isso que eu estava esperando, era outra coisa. Mas Jesus nos apresenta o caminho da cruz. Jesus os trata com muito amor. Mesmo os que aderem a Jesus, mas não se comprometem com o caminho da cruz, Jesus os trata mesmo assim com muito amor. Ou seja, pois partilha o pão no molho com eles. Então, como ele fez com Judas, o pão molhado passa para Judas e diz as palavras que ele cumpra o que tem que fazer. Então, tomemos cuidado para não recebermos até o pão no molho que Jesus nos dá e não nos comprometermos. Mas Jesus nos ama a tal ponto que ele reparte conosco este pão. Então, não obstante isso, são traidores da cruz. Eles aderem a Jesus, não se comprometem com o caminho da cruz. Jesus os ama, Jesus ama a todos nós, mas e compartilha o pão, mas mesmo assim eles traem a confiança de Jesus, traem o caminho da cruz e são traidores de Jesus e da própria cruz. Então, temos que tomar cuidado para não sermos nos dias de hoje Judas Iscariotes, esta figura descrita aqui por esta leitura que nós temos. Outra pessoa, outro discípulo que está ali presente e também nos chama a atenção é o discípulo amado. Ele nos lembra as pessoas maduras que participam da intimidade de Jesus. Ou seja, o discípulo amado está ao lado de Jesus. A atitude dele qual é? Reclinar a cabeça sobre o colo de Jesus, sobre o ombro de Jesus, para lhe perguntar quem é. Agora, esta é a atitude que também nós podemos ter. Participar da intimidade de Jesus e, principalmente, deste momento de partilha de coisas boas. Aderir a Jesus e participar desta intimidade do próprio Mestre e do próprio Cristo. Pedro também tem participação nesta cena. Pedro lembra os que aderiram, mas tropeçam no caminho. Pedro nos lembra esta figura. Adere a Jesus, diz que vai dar a vida por Jesus e tudo mais, mas ele tropeça. Até porque o Senhor vai dizer: olha, Pedro, tudo bem que tu irás comigo por onde eu for, e para onde eu vou tu também irás. Mas, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. 3 vezes. Então, aderiu, quer estar com Jesus, quer seguir Jesus, tem todo esse intento de seguir Jesus, mas vai tropeçando pelo caminho, Tropeça aqui, cai, tropeça ali, cai, mas vai amadurecendo o discipulado para chegar até o ponto que realmente ele dá a vida por Jesus. Então, das pessoas que aderiram a Jesus, mas tropeçam pelo caminho, mas não tiraram as consequências da opção, ou seja, acaba sendo morto por Jesus, dando realmente a vida por Jesus.
e vão amadurecendo aos poucos, ou seja, aos poucos vão caindo, levantando, até o ponto da maturidade completa da fé. E todo o testemunho, tudo que é possível então testemunhar Jesus em nossos dias. Pedro testemunhou nos dias deles e também deu a vida por Jesus. Que o nosso discipulado hoje também sirva para que nós possamos aderir a Jesus sem tirar as consequências da nossa opção, ou seja, se formos levados para a morte, como os discípulos foram, nós também devemos ser firmes nesta fé e não tirar estas consequências da nossa opção. E, por fim, amadurecer aos poucos esta nossa fé para testemunharmos Jesus hoje, em nossos dias. Nos alimentarmos com Ele na ceia que Ele oferece por todos nós e para todos nós na sua Eucaristia celebrada diariamente em nossos altares e nos altares do mundo todo. Então, que esta terça-feira da Semana Santa possa fazer de nós um pouco mais santos, um pouco mais celebrativos, um pouco mais seguidores, um pouco mais homens e mulheres de fé que testemunham Jesus Cristo. Amém? Um bom dia a todos. Vamos pedir que Deus vos abençoe. Viva intensamente esta semana. Agora, na manhã, quarta-feira, depois na quinta, a Eucaristia, a instituição da Eucaristia, na sexta, a Paixão, no sábado para domingo já temos a celebração da Ressurreição e o domingo de Páscoa. Então, viva intensamente esses próximos dias, estas próximas celebrações, porque estamos assim bem juntos do Senhor, testemunhando essa nossa fé em Cristo Jesus. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã, e vamos seguindo Jesus Cristo rumo ao Calvário, mas principalmente rumo à ressurreição. E um bom dia e até o próximo programa, se Deus quiser.